Você por acaso tem vontade de empreender ou então você já é um empresário que já tem o seu negócio próprio? No vídeo de hoje eu vou te contar por que eu acredito que todo brasileiro que tem entre 18 e 40 anos deveria empreender. Mas não só empreender não, empreender de forma internacional, porque essa postura internacional vai ser um verdadeiro divisor de águas na sua busca pela liberdade financeira. Eu vou te contar quais são todas essas vantagens, então bora lá! Fala pessoal, como é que vocês estão? Vocês já devem ter notado que aqui no YouTube está repleto de canais que falam sobre empreendedorismo. Sobre investimentos, então, nem se fala. É canal que não acaba mais. Mas você já deve ter notado também que pelo menos 99% desses canais vão ser apenas mais do mesmo, cara. São poucos os que realmente têm aí um conteúdo original e que trazem uma opinião diferenciada para vocês. Mas eu vou te contar o segredo, então. Se você quer ter aí uma performance diferenciada, fora da caixa e que se destaca da manada, seja nos seus investimentos ou então nos seus negócios, você também precisa ter uma postura diferenciada e pensar fora da caixa. Você não pode pensar então como a maior parte desses canais. E bem, eu me chamo Guilherme e eu criei a Capital Global justamente na missão de trazer uma opinião fora da caixa para você sobre essa ideia aí de empreendedorismo e investimentos. Eu trago tudo com uma perspectiva de internacionalização para você conseguir colher as vantagens de potencializar os seus resultados. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, cara, ele foi feito para você e eu me dedico bastante para conseguir ser diferenciado. Então se inscreve e clica no botão do sininho para acompanhar, porque assim você vai ter uma informação que você não encontra na maior parte dos canais que tem aqui na plataforma não. Então eu vou imaginar que você, assim como eu, é uma pessoa que gosta do mundo dos negócios, é do business aí, skin in the game. E assim como eu, você está na luta para conseguir conquistar um pouco mais a cada dia, na árdua trajetória em busca do sucesso financeiro, subir um degrau de cada vez. E é natural que na sua trajetória, momento ou outro, você se depare com pessoas que são mais velhas, que já passaram pelos fatos que você está passando agora. E com certeza, as dicas desses anciãos, elas são muito valiosas pra gente, porque elas vão ajudar a gente a superar os nossos desafios. E certa vez, conversando com um desses caras que é mais velho, eu percebi que antigamente era muito mais fácil para você começar uma empresa do que é nos dias de hoje, porque a concorrência era muito menor. Quer dizer, se você fosse montar um restaurante na cidade, por exemplo, a sua empresa era um restaurante, naqueles tempos, 60, 80 anos atrás, possivelmente você só teria um único restaurante na cidade. Hoje em dia, se você abre um restaurante, só na sua rua vão ter outros 10, entendeu? O mundo mudou bastante, ele está muito mais concorrido. E eu acredito que isso vale não apenas para o ramo das empresas, como também para qualquer outro ramo. Se você for querer arrumar um emprego de CLT, por exemplo, hoje em dia também vai ser muito mais concorrido. É por isso que as pessoas elas ficam ultra qualificadas para conseguir um emprego que não vai pagar realmente aquele tanto que elas estudaram. E mais, se você for então para a iniciativa pública, antigamente, creio eu, era muito mais fácil você passar num concurso público de alto escalão do que é nos dias de hoje, que as coisas são muito mais difíceis. E mesmo os concursos de baixo escalão, que muitos deles antigamente eram só de nível médio, hoje em dia já exige até ensino superior para que você possa só fazer os concursos, entende? Então o mundo ele mudou bastante nesse quesito. E essa sacada eu tive em uma conversa que eu tive com um senhor já, que ele é um industrialista. Ele é um empresário bem sucedido aí do ramo de fábricas de alimentos. E aí o que ele contou foi que se ele fosse começar o negócio dele nos dias de hoje, dificilmente ele teria conseguido o sucesso que ele conseguiu. Bem, eu discordo, eu acho que ele teria conseguido sim. Mas o que ele quis dizer foi justamente que naquele tempo, a concorrência era muito menor, então ele era a única pessoa que estava fazendo comida em escala industrial ali da região dele. Não tinha ninguém para disputar e isso deu uma enorme vantagem, porque tinha muita gente precisando. E mais do que isso, ele falou que ele começou a empresa dele nos fundos do quintal da casa dele. Aí se você fosse parar para pensar, cara, hoje em dia, a maior parte das pessoas não consegue começar uma fábrica no fundo de casa, porque para começo de conversa, a maior parte das pessoas moram em apartamentos nos grandes centros urbanos. Então se você quiser montar uma fábrica, cara, dentro do teu apartamento, pensa na dor de cabeça.
para começo de conversa, os teus vizinhos, eles vão começar a te odiar. Mas esse vai ser o menor dos teus problemas, porque a prefeitura não vai te dar alvará, você não vai conseguir montar uma fábrica no imóvel residencial, você vai ter problemas aí com fiscalização do corpo de bombeiros, da vigilância sanitária e por aí vai. E isso que eu nem falei dos problemas que eventualmente você vai ter mais pra frente com a Receita Federal, também com demandas trabalhistas. E cara, quando eu saí dessa conversa, parecia que eu tinha tomado um soco no estômago, foi um verdadeiro baque e eu fiquei extremamente desestimulado a empreender. E eu fiquei pensando, quem me dera ter nascido há anos atrás, quando a concorrência e a burocracia era muito menor, porque seria muito mais fácil. Hoje em dia é tudo tão desestimulante. Só que em alguns dias depois, com essa ideia pessimista, ela começou a se transformar numa ideia mais otimista, na medida em que eu fui percebendo que tem um pulo do gato aí, cara. Porque se você tá jogando os jogos conforme as regras antigas de empreender, realmente vai ser tudo mais difícil. Mas se você perceber esse pulo do gato e analisar que o tabuleiro mudou e começar a jogar o jogo com as regras novas de empreender, aí você vai sair muito na frente. Você vai ter uma vantagem que o pessoal do passado não tinha. Porque se por um lado eles podiam contar com menor concorrência e menor burocracia, por outro lado eles não podiam contar com essa vantagem que você pode contar hoje. E muita gente ainda não se deu conta disso e não está usufruindo dela. E aí, se você perceber, você vai conseguir sair na frente, você vai para outro nível no seu empreendedorismo. E aí todo aquele meu pessimismo com a ideia de empreender, ele se transformou e eu fiquei extremamente entusiasmado. E agora você deve estar me perguntando, Guilherme, o que foi exatamente que mudou na sua forma de pensar que te deixou entusiasmado com a vontade de empreender novamente? E é isso que eu vou te contar agora, cara. Porque eu já te contei quais são as desvantagens da gente empreender hoje. As desvantagens que os seus avós e os seus bisavós não tinham. Mas você sabe qual que são as vantagens que você tem e que eles não podiam sequer cogitar em ter na época que eles montaram os negócios deles, esses empreendedores lá de antigamente? Cara, é o fato de que hoje o mundo ele está bem menor. As fronteiras, elas não são mais barreiras. E hoje você consegue empreender em um lugar completamente diferente do lugar que você mora. Em um lugar que você sequer já botou o pé algum dia na sua vida. E tudo isso acontece por causa da internet. Você consegue montar um business 100% online e vender para qualquer lugar do planeta. Tudo isso, cara, é uma mudança de paradigmas. É algo extremamente revolucionário. Muito mais do que as pessoas já se deram conta. A ficha não caiu para muita gente. E é aí que dá mais uma vantagem. Porque muita gente não se tocou da vantagem da internet e continua empreendendo no modelo internacional. E aí vai contar com todas essas dificuldades que eu acabei de te falar. Mas se você se tocar aí da vantagem na internet, você já vai sair em outro patamar, anos-luz na frente do seu concorrente. Foi coisa de 15 ou de 20 anos pra cá que o mundo mudou completamente. E se a gente for pegar a forma de empreender de 30 anos atrás, ela se parece muito mais com a forma de se empreender de 500 anos atrás do que com a forma que se faz nos dias de hoje. Deixa eu explicar com exemplos para você entender melhor. Se você for pegar aí um tempo atrás, mas bota atrás nisso, vamos lá para 1500 e ver por que os europeus vieram para as Américas, foi na ideia aí de empreender em outro lugar. Para tanto, era inevitável, eles teriam que se mudar, não teria outra forma de empreender. Do mesmo modo, se a gente for ali para o começo dos anos de 1900, que os nossos bisavós ou avós de alguns aqui, eles foram do campo para as grandes cidades brasileiras, justamente porque eles pretendiam arrumar algum emprego, montar algum negócio, e esses grandes centros urbanos estavam se mostrando o lugar para eles fazerem isso. Era impossível deles conseguirem fazer isso sem se mudar, sem deixar a cidade que nasceram para trás, os entes queridos, para começar a tentar a vida novamente. Tanto para o teu bisavô quanto para o teu antepassado lá de 1500, essa condição ela era muito parecida. Mas para a gente hoje em dia já é completamente diferente a conversa. Bem, é claro que hoje em dia ainda tem gente que muda de cidade para tentar conseguir crescer na vida. E isso vai continuar existindo para sempre. Mas o fato é que antigamente isso aí era uma necessidade. Você só tinha essa forma de fazer para empreender fora do lugar que você está. Hoje em dia isso é uma alternativa em meio a outras. Você tem uma outra alternativa que é continuar onde você está e empreender de forma internacional. Se antes era algo completamente inimaginável,
Hoje em dia é perfeitamente possível que alguém que vem lá do interior do Pará consiga montar uma loja que só atende aí para o público que mora no centro de São Paulo, sem nunca ter ido para São Paulo. Antigamente ele teria que pegar um ônibus e se mudar. Hoje em dia ele consegue fazer tudo isso dentro da sua casa. Antigamente, o empreendedor só tinha esse modelo antigo de empreender, que exige que você esteja no local dos seus negócios. Hoje em dia, ele também tem um modelo novo, do qual ele pode empreender da onde ele estiver. Hoje em dia, um europeu que quer empreender nas Américas, ele não precisa abandonar a família dele, entrar num navio, ficar semanas viajando para começar do zero aqui no Brasil. Ele consegue fazer tudo isso sem nem atravessar a rua de casa. Então, do mesmo modo, cara, você que está cansado do Brasil, que não vê mais esperanças no nosso país, você também consegue hoje em dia dar tchau para os empreendimentos aqui no Brasil e empreender de forma internacional sem necessariamente precisar sair daqui. Basta você utilizar aí do poder que a internet te deu para montar um negócio totalmente online, inclusive vender para público no exterior. De repente a tua empresa está lá em BVI e os teus clientes estão nos Estados Unidos, por exemplo. E na minha opinião, esse é um insight de empreender de forma internacional que é um divisor de águas na carreira aí de todo homem e mulher de negócio e que está demorando aí para a galera ter. Muita gente nem se tocou aí que a gente vive novos tempos e continua na forma antiga. Porque, porra, se tu continua na forma antiga, cara, tu vai ter que lidar com toda essa alta concorrência que tem no espaço físico, que é bem maior do que na internet. Você vai ter que lidar também com toda a alta burocracia de quer montar um estabelecimento aqui no Brasil. Mas se você for para o ambiente digital, tudo isso se torna bem menor. A concorrência vai ser menor e você não vai ter que lidar aí com a alta burocracia brasileira. Por exemplo, o que você acha que é mais fácil na hora de montar um negócio de mídia? Montar um canal no YouTube ou montar um programa de televisão? Qual que você acha que a regulação vai te atrapalhar mais? O que você que quer montar uma loja acha que é mais fácil? Montar uma loja no shopping da sua cidade, conseguir todos os alvarás e pagar todos os custos envolvidos nisso, ou pedir para alguém montar um site para você e começar a vender de forma digital? Ou ainda você que é professor, o que você acha que é melhor? Montar um cursinho na sua cidade ou começar a dar aula online em alguma plataforma, se cadastrar lá? Onde que você acha que você vai ter mais clientes? E mais, por que se limitar apenas à sua cidade? Por que não crescer aí para todo o seu estado, para todo o seu país e até para fora do país? Vender aí, se você só fala português, para países como Moçambique, Portugal, ou então faz um conteúdo em inglês, direciona o teu material para outros países que te paguem em moedas fortes, porque assim você, de quebra, se livra do problema do Brasil, consegue um mercado muito maior e consegue alcançar a liberdade financeira de uma forma muito mais rápida. Definitivamente não há motivos para você não internacionalizar. E se você está descontente com o Brasil, saiba que hoje em dia ficar refém dos nossos problemas não é mais uma questão de destino, mas sim uma questão de escolha.